Eita! Boa noite, pessoal. Tudo bem? Já começamos bem com o Zika latindo aqui bastante. Bom, bem-vindos a mais uma Imuno Live nessa quarta-feira. A gente continua com as lives como sempre e hoje a gente vai ter a participação do professor Pedro Manuel Vieira, também outro amigo querido, professor da Unicamp, do Laboratório de Imunometabolismo, né? E o Pedro tem tido umas contribuições bastante importantes, principalmente agora na pandemia de Covid-19, e a gente vai discutir um pouco com ele aí essas questões, não só imunológicas, mas principalmente metabólicas da Covid-19. Então eu vou fazer o convite para ele aqui, como sempre. Pessoal, por favor, quem quiser mandar perguntas, comentários, eu vou tentando, na medida do possível, aí, responder a todos. Aos pouquinhos eu tenho aprendido aí um pouco mais sobre isso. Vamos ver se o Pedro aparece. Já mandei o request para ele. Uma vez. Vou mandar de novo. Vamos lá. Pedro? Vamos ver, cadê o Pedro? Ele tá aqui, que eu tô vendo que ele tá online, mas não responde. Bom, enquanto isso, tô vendo que o pessoal tá entrando. Obrigado, pessoal. Pedro is unable to join. Por que será? Ih, acho que ele perdeu a internet. Vamos esperando um pouquinho, daqui a pouco ele deve aparecer. Pessoal entrando aí. Pedro, se você nos assiste, está escrito que você está unable to join. Será que é alguma coisa da sua configuração? Por que será? Bom, vamos tentar mais uma vez. Vamos ver o que acontece aqui. Vamos lá. Vamos tentar clicar no nome do Pedro aqui. Descobrimos, ele está no Insta do computador. Tem que ser pelo celular, Pedro. Bom, vamos ver se ele consegue entrar agora então, pessoal. Bom, peço desculpas aí pela confusão. Eu também esqueço de avisar. Vamos mandar de novo aqui. Opa, agora sim. Ah, eu não sabia que era pelo celular. Não Eu tem estava problema. esperando o convite pelo computador. Tem problema, Pedro. Eu que, na verdade, deveria ter te avisado. Fiz a mesma coisa semana passada com o Alessandro. Não, tranquilo. Maravilha. Bom, antes de tudo, eu queria te agradecer aí por aceitar esse convite, fazer essa live. Eu acho que você sabe um pouco. A gente tem, então, toda quarta-feira, eu tenho reunido com o pessoal aí. A gente tem conversado um pouco sobre ciência, falado um pouco sobre as linhas de pesquisa de cada um e falar um pouquinho da carreira. Eu sei que você anda super ocupadão aí, e então te agradeço de antemão já ter aceitado o convite. É um prazer falar com você, né? A gente tem que se Maravilha. ver pessoalmente também, né? Pois Não é, só por aqui. você sabe que uma das coisas legais dessas lives justamente é poder encontrar os amigos e falar um pouco de ciência, né? Com certeza. A gente tá aí Pedro, pra isso, né? O que a gente faz no dia a dia. exatamente. Ô Pedro, a gente começa as lives falando um pouquinho da carreira de cada pesquisador. Então eu queria que você desse um pouco da sua história, o seu background, onde você começou.
A sua formação, eu lembro que você é veterinário, né? O que é um pouco peculiar, digamos assim, pelo menos na maioria dos pesquisadores que a gente conhece. Então fala um pouco para nós da sua graduação, sua pós e por aí vai. Tá, bom. Vou começar então. Eu sou veterinário formado na Universidade de Brasília. A minha trajetória na ciência começou quando eu entrei na Federal de Uberlândia, na verdade. Eu fiz vestibular, eu fiz um ano de Federal de Uberlândia. Antes de fazer um outro vestibular, entrar na Universidade Federal, na Universidade de Brasília. Em Uberlândia, eu meio que já me interessei, tentei procurar um pouquinho o laboratório de biofísica, estava achando as coisas interessantes, mas bem no início. E aí eu acabei fazendo um vestibular, entrando, recomeçando do zero na UNB. E no primeiro semestre de UNB, eu vi que ia ter o congresso de genética, não sabia muito o que ia fazer. Eu falei, vou pro congresso de genética, peguei o busão de Brasília até Campinas, onde eu tô hoje. Na verdade, comecei por aqui. De Campinas, peguei outro ônibus para ir para Águas de Lindóia, congresso de genética em Águas de Lindóia. E nesse congresso teve uma palestra da Andrea, que era uma professora na UNB, de biologia molecular, na verdade micro. E aí eu falei, achei interessante, ela na época estava apresentando as coisas com anticorpo, fez display, falei, vou lá trocar uma ideia com ela. E nisso eu acabei ingressando na iniciação científica, no laboratório de imunologia molecular, no departamento de biologia celular lá do UNB, com a Andrea, que era a minha orientadora, junto com o Marcelo Brígido. E fiz 5 anos de C. Eu comecei no primeiro semestre de UNB, então fiquei no primeiro semestre até eu me formar nesse laboratório fazendo iniciação científica. Então foram, acho que, 4 bolsas de iniciação. E chegou no final desse ciclo, aí eu queria vir para São Paulo, né, abrir novos horizontes, fazer um mestrado em São Paulo, fazer pós-graduação em São Paulo. E aí eu marquei algumas entrevistas, conversar com algumas pessoas. Eu acabei não conversar inicialmente com o Travassos, que é o falecido Travassos, da Unifesp, para fazer alguma coisa em tumor, e fui conversar com o professor Calil lá no INCOR. E conversei com os dois e quando conversei com o professor Calil, acabei optando por fazer meu mestrado lá no Instituto Coração, junto com a professora Verônica, que trabalhava junto com o Calil, na parte de transplante, imunologia de transplante. Né? Então, um grupo super raro de pacientes que eles paravam por conta própria de tomar imunossupressão. Boa parte dessas pessoas, elas, na verdade, elas desenvolvem o quadro de rejeição crônica, e um grupo muito pequeno desse. Opa! Tem um pouquinho sobre isso. E aí eu desenvolvi o projeto justamente estudando quais eram as vias de sinalização, perfil de células T circulantes em pacientes tolerantes operacionais renais. Então fiz 2 anos de mestrado lá no INCOR. Nessa época eu fiz o curso da Yakult de imunologia. Para quem não conhece, é um curso super antigo. Então eles fizeram uma edição em 2008 com o Juan Lafay, com o Tony Gawa, com o Antônio Coutinho, com aquela turma toda que tinha antigamente. Eles fizeram uma nova versão desse curso, eu fui participar. E acabei que no final do mestrado fui de novo, estou precisando aqui de novos horizontes. Eu tinha feito cursão no ICB de imunologia como aluno especial, porque na verdade não estava matriculado pelo programa de imuno, então falei, o pessoal fala que é puxado, vamos lá ver se é mesmo. E aí eu fiz a cursão, aí entrei em contato com o pessoal do ICB, foi aí que eu conheci o Jean, conheci o Zé, o Lucas, o Rafinha, um monte de amigos que eu tenho hoje em dia, a Maísa. Maísa já trabalhava comigo, né, na verdade, no INCOR. E eu procurei o professor Nils para fazer o doutorado. E acabei, na época que fui conversar com o Nils falou, eu tenho esse modelo aqui de camundongo deficiente em leptina. Bola aí um projeto para fazer com ele. E aí, nessa ideia, eu montei um projeto sobre, eu vim do lab de transplante, então vamos ver o efeito de transplante no contexto de sinalização de leptina. Então, eu fiz o mestrado, comecei o mestrado em 2009.
Em 2010 eu fui para o laboratório do professor Terry Strong. Para quem não conhece, ele é falecido hoje em dia. Eu fiz o sanduíche no lab dele. As pessoas chamavam ele The Walking Immunologist, né? Não sei se você conhecia ele como esse apelido, que ele saía andando. Ele gostava de andar pelos corredores. Uhum. E fiquei um tempo no lab do Terry. O Terry é uma das E o Terry que teve um áreas... papel fantástico na história da L2, receptor de L2, né? Exatamente. Então, o Terry foi o cara que praticamente identificou o receptor de L2 e L2 lá atrás. Ele teve um papel... Ele é uma referência, um nome super importante na área de transplante, de imunologia de transplante. Fiquei lá 4 meses no lab dele. E voltei para o Brasil. E durante esse meu período, né, que eu estava dentro do lab do Terry, eu já comecei a olhar possibilidades de pós-doutorado fora. Então, eu fiz entrevista na época com o Mucida, com Quintana, com Wenda Garrett, com Laurie Glincher. Nossa, nem lembro mais, foram bastante. E o Terry, na verdade, que tinha falado, você aqui está procurando, você está nessa área de leptina, tem umas coisas de metabolismo aí legal. E ele falou para mim, tem aqui no nosso andar de cima, tem a pessoa que é a referência em metabolismo aqui do BI, né, que é um dos hospitais filiados à Harvard Medical School, que era a Bárbara Kahn. E aí eu mandei um e-mail para a Bárbara, e aí também fui lá fazer entrevista com ela, conversamos, e aí eu fiquei naquela dúvida, né, acabei, para onde eu vou agora? Já que tinha várias opções. E acabei voltando para o Brasil, fiquei um tempo pensando nas possibilidades, aí eu decidi por ir para a Bárbara, onde... Me lembro. Você lembra bem disso, né? Lembro. É um lab, a Bárbara era um lab, a Bárbara Kahn, um lab que não era imunologia, era um lab inteiramente de metabolismo, mais voltado para obesidade, diabetes, regulação de homeostase de glicose. E fui para a Bárbara fazer o pós-doc lá no Beth Israel, que é via Harvard. E acabei trabalhando durante o tempo que eu passei na Bárbara com uma proteína chamada Retinol Binding Protein 4, RBP4. É uma proteína que transporta retinol no sangue. E o que a Bárbara tinha, na verdade, de dado a gente sabe que quando essa proteína está aumentada, ela induz diabetes. Se você injeta essa proteína no camundongo, induz diabetes. A gente não sabe o mecanismo. E aí eu fui justamente investigar quais eram os mecanismos envolvidos nesse processo. A gente acabou vendo que o mecanismo era relacionado à indução da ativação de células apresentadoras de antígeno, células dendríticas, macrófagos, induzindo inflamação, que culminava com a resistência à insulina. Quando eu estava no lab dela, me envolvi num monte de projeto diferente. Então, a gente, junto com o Mark, a gente descobriu, desvendou aí uma nova família de lipídios, que são os fatty acid hydroxyfatty acids. Também eu foquei mais na parte inflamatória dos lipídios, que é uma coisa que a gente até no laboratório faz até hoje. E participei no projeto da Arshana com CHRBP, que é um fator de transcrição relacionado à homeostase à regulação do metabolismo glicolítico e lipídico em adipócitos, principalmente, músculo, e em vários outros projetos. E aí, quando foi... Você passou um tempinho lá na nossa casa? Passei de penetra lá. Na época que eu estava lá. Nessa época eu não estava tanto na relação, acho que a gente já tinha publicado o trabalho. Já. E quando foi em final de 2014, eu vi que abriu um concurso aqui na Universidade de Campinas. Falei, já estava de saco cheio de Boston, frio, queria uma coisa diferente de novo. Vou prestar, tô querendo voltar. Sempre que na verdade, eu nunca fui pago com bolsa do Brasil. Eu fui pago com bolsa de lá, a Bárbara me pagava por lá, então eu não precisava ter voltado. Ela queria, na época, até me promover para instructor, ela queria me ajudar a escrever grant para virar assistant e tal, mas eu estava muito afim de voltar para o Brasil, muito. E aí teve essa oportunidade de concurso na Unicamp. Falei, vamos lá ver o que acontece. E aí foi a primeira vez que eu pisei na Unicamp, fiz o concurso, passei, e aí voltei para Boston. Uma coisa uma felicidade que eu diria assim, poucos momentos da nossa vida a gente tem a felicidade tão grande como passar no concurso.
Sim. E aí voltei para Boston já pensando em vir para cá, mandei JP, mandei tudo isso. E engraçado que eu comecei na Unicamp no 1º de abril, no dia da mentira. No dia que meu JP também foi aprovado, foi no 1º de abril. Então começou tudo junto. Que Então, tem coincidência bastante boa. coincidência. Que E aí tô coincidência aqui até boa. hoje, né? Trabalhando, orientando, tentando formar um pessoal aí engajado nessa parte de metabolismo do sistema Imunometabolismo. imune, que é uma área grande, mas que no Brasil ela ainda é muito pequena. Então, tentando Sim. contribuir nessa parte. Que legal, Pedro. Super legal ouvir sua história. Claro, eu conheço uma boa parte dela. De certa forma, a gente estava próximo. Mas tem uma coisa bem legal que eu acho na sua história, que é você, claro, estava na imunologia, mas na imunorregulação, de certa forma, né? E a leptina veio para você como mais um fator imunorregulador, né? Eu acho que você nem imaginava que no futuro você ia cair pesado, não só na sua carreira, mas como a ciência, a imunologia mundial, ela acabou fazendo esse switch para metabolismo, né? A época não era assim, né? Não, eu comecei com leptina numa coisa bem imunológica, nada de metabolismo. Então, tá, Uhum, leptina é o hormônio da saciedade, uhum, a gente se alimenta, secreta leptina, a pessoa obesa tem muita leptina. E a minha ideia era, vamos estudar o que a leptina faz na uhum, polarização de linfócitos. Tinha um trabalho do Matarese já indicando, é um uhum, italiano, um nome bem importante com pesquisa de imunologia e leptina, já uhum. mostrando que a leptina inibia a diferenciação de células T reguladoras Perfeito. e a deficiência em leptina fazia com que essas células se expandissem. Né? Então, naquela época, era moda fazer célula T reg se expandir. Aham. Eu falei, bom, beleza, legal, tem esse efeito na T-reg, mas o que acontece com os outros perfis, TH1, TH17, TH2 e por aí vai? Então, a ideia inicial era como que a leptina influencia a polarização desses diferentes subtipos de linfócitos. Uhum. E, paralelo a isso, também a gente foi atrás de determinar como que a leptina modula a maturação de células dendríticas. Então, Perfeito. combinou com 2 trabalhos, né? Acabou que no final do meu doutorado a gente publicou um trabalho, você até coautor num deles, Uhum. na parte de leptina e transplante, Dendrite. polarização de linfócito T, e o outro na Uhum. parte de leptina na função de células dendríticas. Só que, até então, eu não estudava metabolismo. Eu Uhum. estudava como que o hormônio regulador do metabolismo funcionava sobre função de células imunes, resposta imune. Então, experimentos clássicos, hipersensibilidade tipo tardia, DTH, então fazia diferenciação, proliferação, imunologia Aham. hardcore, digamos assim. Né? Nada de fazer intolerância à glicose, à Nada de insulina. tolerância à glicose. E aí, quando eu fui para a Bárbara, eu comecei a trabalhar com obesidade, com regulação da homeostasia de glicose, com a parte mais fisiológica do metabolismo relacionada à obesidade. E nos últimos 2 anos, eu comecei a trabalhar mais com a parte de metabolismo em si, como que vias Uhum. metabólicas regulam a função de macrófago. Quando a Ângela, né, que era uma aluna de doutorado do ICB, foi fazer o sanduíche lá, ela Uhum. acabou entrando comigo para trabalhar justamente nessa parte, então a gente desenvolveu bastante coisa em relação à regulação imunometabólica desencadeada pelo RBP4 e macrófagos. Até hoje a Uhum. gente publicou esse Uhum. trabalho, ainda tem que fechar. Uhum. E foi uma área que eu juntei, na verdade, então eu acabei saindo da Bárbara quando eu vim fazer o concurso com um projeto que eu queria investigar como que o metabolismo de células imunes funcionam, mas num contexto de disfunção metabólica sistêmica, Uhum. que no caso seria a obesidade. E esse Uhum. hoje é o grande foco ainda do laboratório, embora a gente tenha começado a fazer algumas coisas com Covid, alguns outros modelos, o foco do laboratório eu diria que é função de macrófago, né, principalmente, Uhum. perfil de ativação de macrófago Uhum. e como que essas células são moduladas no contexto da doença metabólica sistêmica, que no caso é a obesidade. Perfeito. Perfeito. Muito legal, Pedro. Continuando ainda um pouco nessa história um pouco mais pregressa, depois a gente vai para as coisas que você faz hoje. Eu acho que essa história, por exemplo, da leptina, né? Ela, de certa forma, também alicerçou lá atrás a neuroimunologia, de certa forma, que hoje até a gente fala em neuroimunoendócrino, né?
Porque a gente sabe que células do sistema imune expressam uma gama enorme de receptores para neurotransmissores e para hormônios. E a história da leptina, além da história do... É o Friedman, né? Que descreveu a leptina e o OBR. Além dessa história ser fantástica, né? E da sorte que ele teve de achar os animais, começou a mostrar e falar assim, olha, tem muita coisa que a gente não faz ideia, né? Um hormônio que age em neurônio hipotalâmico, né? Produzido em humano, posso estar errado, você me corrige, mas pelo que eu me lembro, principalmente no estômago, que a leptina é o tecido adiposo, né? Tecido adiposo. Produz a leptina, então vai agir no neurônio hipotalâmico e vai falar para você assim, ó, você pode parar de comer que você já está alimentado, né? Só que quando você expressa, quando você procura receptor disso em célula semi-imune, você encontra, né? E aí até essa coisa do metabolismo, e principalmente com a obesidade e com a síndrome metabólica aparecer, isso foi negligenciado um tempão, né? Ninguém... E aí eu lembro que tinha os PNAS lá que mostravam que se você transferisse macrófago, OBR nocaute, o macrófago não ativava direito e tudo mais, né? Então realmente foi uma história muito legal. Então, assim, você pegou esse momento, de certa forma, né? O momento que houve... A galera meio que se ligou e falou assim, porra, mas se esse metabólicas... Opa, acho que cortou. Altera questões metabólicas do organismo como um todo, por que ela não alteraria o metabolismo de uma forma um pouco mais micro, né? Que seria da célula em si, e não do tecido ou do organismo como um todo, né? Quando é que foi que para você esse switch meio apareceu e falou assim, olha, eu acho que a gente vai ter que começar a entender, que eu sempre brinco e até brinquei na chamada aqui da sua live, a gente vai ter que começar a entender ciclo de Krebs, via glicolítica, porque não basta mais saber só a citocina, né? Eu diria que é o seguinte, eu vejo a leptina e eu faço um contraponto com outro hormônio que é a grelina. Então, a leptina, ela é secretada quando a gente se alimenta, certo? Então, meio que indiretamente, ou diretamente, eu diria, a leptina, ela sinaliza para o nosso sistema imune que, ó, você está alimentado, você pode gastar energia respondendo. Já a grelina é um hormônio que é secretado quando o nosso estômago está vazio. Então, elas têm as funções no sistema nervoso central de controlar apetite, inibir apetite, estimular consumo alimentar, tudo isso. Mas olhando do ponto imunológico, você tem um hormônio que é secretado quando você se alimenta e você tem um hormônio que é secretado quando você não está alimentado, você está com o estômago vazio. É lógico que eu penso esses hormônios como sendo sensores sistêmicos que vão informar, pelo menos momentaneamente, para as nossas células imunológicas como que está o nosso estado nutricional. Então, eu posso gastar um pouquinho mais de energia aqui respondendo, porque a resposta imune é uma resposta que gasta muita energia. Gasta. E o que a gente vê é justamente isso. A leptina é pró-inflamatória. Então, é como se ela fosse o sinal verde para falar, ó, pode responder adequadamente aí, manda ver, porque você tem energia para isso. De uma forma bem simplística, tá bom? Não, claro, mas faz todo sentido, de certa forma, né? Exato. E a grelina é o contrário. A gente até publicou um trabalho 2 anos atrás, mostrando mais ou menos isso. A grelina, ela já atua num momento que ela fala, não, peraí, segura um pouco a resposta aí. Não estou dizendo que vai parar de responder, mas a intensidade é menor. Então, você pensando nisso, é como se a leptina ela fosse aquela permissão para você responder, né? Então, eu, casado, eu viro e falo, pô, posso sair hoje com os amigos para tomar uma cerveja? É quem dá aquele ok final, entendeu? Fala, não, pode ir, pode responder, vamos lá. Pensando da forma bem simplista, né? Lógico que os efeitos centrais da leptina são diferentes. Então, na obesidade, a gente acaba desenvolvendo resistência central à leptina, no nosso hipotálamo, núcleo arqueado. Mas as nossas células imunológicas, aparentemente, não desenvolvem resistência à leptina. Então, o que acontece é, quanto mais leptina, mais capacidade de resposta. Maior capacidade inflamatória, né? Já que é um hormônio pró-inflamatório.
altamente associada a uma resposta TH1 e inibidora de uma resposta T reguladora, por exemplo. Então, a obesidade é uma doença multifatorial, mas é mais um jogador, mais um ator contribuindo para esse perfil pró-inflamatório que a gente vê em pessoas obesas. E é um perfil pró-inflamatório desregulado. Quando você fala pró-inflamatório, então a pessoa vai ter uma infecção, vai responder melhor. Não. Não. Uma pessoa que tem um excesso de inflamação não quer dizer que é uma pessoa que vai responder adequadamente. Ela tem uma disfunção, na verdade. E uma coisa que eu acho que é interessante que você comentou, que essa questão da leptina ser isso, né, de falar, olha, faz muito sentido você ter energia, então você pode inflamar, você pode, né, gastar energia com isso. E o que me ocorreu de pensar é o efeito hiperglicemiante do glicocorticoide, né? Que talvez seja uma forma de juntar isso tudo. Então, quando você tem um estresse agudo, por exemplo, você tem um pico de glico, e isso é hiperglicemiante. E aí você forma energia ali suficiente, mesmo que você não esteja alimentado, você acaba ali dando um jeitinho para conseguir ativar uma resposta, claro, num curto espaço de tempo, mas que depois a gente sabe que o glico, na verdade, também vai agir no sistema. Uma coisa que eu queria que você comentasse, Pedro. Opa, tá dando umas cortadas às vezes. Uma coisa que eu queria que você comentasse, que eu acho que vale a pena, que é super legal, é essa questão da conversa que existe entre os receptores de insulina e leptina com os receptores de citocina, né? Eu lembro que lá atrás era um assunto que eu também achava bastante interessante, que tem a ver com a resistência de insulina e de leptina no hipotálamo, mas também no fígado. Então, fala um pouco para nós, acho que essa é uma discussão interessante da GP130, da IL-6, da IL-1 e por aí. Eu vou falar um pouco da visão que eu tenho em relação a... Mas é exatamente isso que a gente quer ouvir. Porque é o seguinte, então a leptina, como eu já falei, ativa mTOR, falando, ó, responde aí, tem nutriente, certo? Já quando a gente fala de insulina, então a gente possui vários transportadores de glicose diferentes, tá bom? E um dos transportadores que a gente tem é o GLUT4, que é um transportador que ele fica no citoplasma, e quando a insulina se liga ao seu receptor, a insulina promove a sinalização, a ativação de AKT e por aí vai, mas o que ela faz é que o GLUT4 ele se transloca para a membrana plasmática para fazer a captação de glicose. Quais são as células que têm GLUT4? Célula muscular, célula do fígado, adipócitos. Tá bom? E a gente fala que essas células são insulino-dependentes, ou seja, elas vão captar glicose quando você tiver insulina. Elas são dependentes de insulina para captar glicose, já que o transportador precisa ir para a membrana. O que acontece na resistência à insulina é que a insulina não sinaliza direito e o GLUT4 não vai para a membrana plasmática e você não capta a glicose. Perfeito. Nas nossas células imunes, a gente tem uma expressão principalmente de GLUT1. Você tem GLUT3, tem outras GLUT, mas é principalmente GLUT1. E a GLUT1 está constantemente na membrana. O GLUT1. GLUT1. Então, as células imunes, elas captam glicose de uma forma independente de insulina. Tendo insulina ou não, elas vão captar igual. E a minha visão é o seguinte, por que isso é importante, certo? E aí a biologia, eu acho que a biologia é bonita porque... Por que apenas os órgãos que têm GLUT4 são os órgãos que têm resistência à insulina? Que é um adipócito, é um músculo, por exemplo. Provavelmente, durante uma infecção, são as células que não precisam tanto de glicose, porque a função delas é meio que deixar elas ali quietinhas, stand-by, já que o organismo precisa de glicose para responder contra uma resposta inflamatória. Então, quem que não pode ficar sem glicose? Resposta imune. Com certeza. Quem que não pode ficar sem glicose? Sistema nervoso central. São as células que não expressam GLUT4. Ou seja, o processo de resistência à insulina, pensando nele fisiologicamente, então a inflamação induz um quadro de resistência à insulina momentâneo. E a minha visão é justamente isso. É para que as células que não são necessariamente tão vitais, como o músculo, como
Quando eu falo músculo esquelético, não cardíaco, tá? Então, músculo esquelético, adipócito, para aqueles caras que têm menos glicose, você tenha mais glicose disponível para o sistema nervoso, para as células imunológicas. Entendi. Então, você O que está querendo dizer, acontece? então, é que, eventualmente, o fator temporal é importante, o fator tempo é importante, porque eu preciso, com isso, se eu necessitar de energia num curto espaço de tempo, eu consigo porque eu não tenho dependência de insulina nessas células. Você não depende de insulina. E se você tiver numa situação em que, vamos dizer assim, a gente não tem, durante a nossa evolução, nós não tínhamos essa disponibilidade de nutrientes que nós temos hoje. Então vamos dizer que eu me alimentei ontem, tá bom? Eu cacei, me alimentei ontem, vamos voltar para a idade das pedras. E hoje, eu estou hipoglicêmico, eu estou com a minha glicemia lá embaixo. Só que eu estou com a infecção bacteriana. O que acontece no nosso sistema? A infecção promove essa resistência à insulina nos órgãos, no tecido adiposo, no músculo esquelético, momentaneamente, para que a glicose que nós tenhamos disponíveis seja liberada para funcionamento das nossas atividades vitais, que seria batimento do músculo cardíaco, sistema nervoso central. Paralelamente a isso, nosso sistema imune ele precisa de energia para responder. Então, você também consegue, dessa forma, ter energia disponível para o sistema imune funcionar e combater a infecção. A infecção some, essa resistência à insulina que aparece em doenças agudas, algumas crônicas, ela acaba desaparecendo junto. Então, sim, faz todo sentido. É uma coisa fisiológica, ninguém mostrou isso ainda, tá? Uma coisa bem teórica. Uma coisa que na minha cabeça faz muito sentido. O nosso sistema, a resistência à insulina, ela não existe porque simplesmente a gente come muito. Se existe resistência à insulina é porque biologicamente ela deve ter alguma função. Em quadros de obesidade, essa resistência à insulina se torna permanente. E aí nós temos todos os problemas associados. Então, eu diria que tudo que é em excesso, né, a gente sabe, tudo que é em excesso é disfuncional, não é regulado, acaba acarretando em patologia. Com certeza. Do jeito que você fala, é interessante pensar, porque assim, pô, a gente tem um tempinho de imunologia já, desde que a gente começou aí. Eu comecei minha pós-graduação em 2003, né? E a gente não tinha nada disso, na verdade. A gente, claro, sabia dos mecanismos imunológicos das doenças autoimunes, como a diabetes, por exemplo, mas não estava interessado em saber o impacto da hiperglicemia na resposta imune, ou estava pouco interessado nisso, né? Hoje, Pedro? Tá travando. Alô? Pedro? Ixi, caiu. Filho, desliga o play, por favor. Ixi. Pedro caiu. Ô, pessoal, só um minutinho. Pedro caiu. Vamos lá. Eu tô aqui. Caiu. Eu escutei tudo que você falou. Eu pedi pro meu filho desligar o PlayStation. Vamos lá, Pedro. Olha só, uma coisa que eu tava falando era assim, pô, quando a gente começou lá atrás, né, eu comecei a pós em 2003, faz um tempinho já. Pô, a gente não tinha nada disso, a gente tava pensando em citocina e tudo mais, né? Você consegue pensar em imunologia hoje? Claro que o seu viés é enorme, né? Mas assim, dá para pensar em imunologia hoje sem pensar em metabolismo? É possível fazer isso? Eu diria que o que é complicado é que, vamos dizer, qualquer citocina, da forma bem simples, ativa uma via de sinalização, certo? Que é dependente de fosforilação. E esse grupo fosfato vem da onde? Vem do ATP. ATP vem da onde? Respiração mitocondrial, glicólise. Então, como é que você desmembra uma coisa da outra? Perfeito. Então, é simples assim. TCR,
Quem lembra da imunologia básica, vai lá, cadê a zeta, CD3, fosforilação, desfosforilação, tudo mais. São reações enzimáticas metabólicas, que se depende de ATP, que regula o estado redox da célula. A gente, quando estudava imunologia na graduação, e até na pós, a gente falava muito de burst oxidativo, sem entender o que era o burst oxidativo. Sim. Burst oxidativo, uhul, vamos lá. É. Mas hoje a gente sabe, não, burst oxidativo tem uma via metabólica importante, tem substrato, o ROS que vem do burst oxidativo não vem ali do nada, você tem toda uma regulação metabólica por trás disso. Perfeito. Então, eu diria que está cada vez mais difícil você desvincular uma coisa da outra. É lógico. E tudo, né? Não só do metabolismo, né? Mas sei lá, da neuroimuno, de tudo, na verdade. A imunologia, ela está cada vez mais, né? Mostrando que ela está dentro da fisiologia, será que a gente pode pensar assim, né? Ela está interagindo realmente com todos os órgãos e sistemas, talvez. Mas voltando a essa questão aí da alteração... É o único sistema que eu diria que é o sistema que nós temos, junto com o sistema nervoso central, que interage com todos os órgãos. Exatamente. Então, macrófago, vou dar o exemplo do macrófago. O macrófago é uma célula do sistema imune que está presente em todos os órgãos. Exato. Absolutamente todos os órgãos. Então, o sistema imune, assim como terminações nervosas também existem espalhadas por todo o corpo. Exatamente. Então, não é à toa que nervo vago tem receptor para IL-1. Pois é. Então, como é que você pensa em fisiologia renal sem pensar em imunologia? Já que o macrófago está lá dentro. É impossível. Sistema nervoso central com microglia, osso. Então, a gente, quando estudava histologia na graduação, a gente estudava sobre osteoclastos, sem nunca terem mencionado que o osteoclasto é um macrófago do osso. Exatamente. Então, está ali, presente em tudo, né? Então, está tudo integrado. Eu acho que... E eu diria que a nova fronteira da imunologia é justamente o estudo integrado. Com certeza. E talvez, acho que a grande fronteira é por causa da dificuldade técnica de fazer isso, né? Então, a gente tem um monte de ômica que torna o estudo super complexo, que ajudam e às vezes dificultam também. Mas a ideia é estudar as coisas de forma integrada. Então, você tem que entender o funcionamento imunológico dentro de um contexto fisiológico, mas não um contexto fisiológico daquele nicho imunológico, um contexto fisiológico daquele sistema, daquele tecido, de como ele conversa com os outros tecidos. Então, como é que você fala de homeostase de glicose sem entender a homeostase sistêmica de glicose? Sim. A glicose tem que estar vindo de algum lugar, por exemplo. Eu acho que essa eu diria que metabolismo foi uma fronteira da imunologia, porque ela integra os diferentes sistemas. Eu diria que a nova fronteira da imunologia talvez seja justamente essa. Integrar ainda mais. Tudo. Microbiota, metabolismo, diferentes sistemas, todos funcionando ao mesmo tempo. Legal. Até porque todo órgão do nosso corpo secreta moléculas específicas daquele órgão que vão atuar não só no sistema nervoso, mas vão... Para que o sistema imune tem receptor para um hormônio produzido no estômago? Sim. Para que o sistema imune tem um receptor para leptina? Se tem receptor é porque serve para alguma coisa. Com certeza. Então, a gente só não entende o porquê disso. E mais interessante ainda, né? Às vezes a gente tem células do sistema imune secretando moléculas de outros sistemas, né? No caso nosso da neuroimuno, a gente sabidamente tem uma população de linfócitos TCD4 que secreta acetilcolina, né? E é uma coisa que chama muita atenção e que, claro, ganhou notoriedade nos últimos anos, a resposta anti-inflamatória colinérgica do professor Kevin Tracy e tudo mais. Mas esse é só um exemplo, né? Você tem a própria leptina pode ser secretada, né, por linfócito TCD4, se não me engano, né? TCD4, macrófago, dendrite, que secreta então. leptina. E a gente desconhece essa função autócrina, né? Ou parácrina que esses hormônios têm. Eu não acho que a gente tenha ainda o refinamento tecnológico para conseguir entender essa dinâmica. Pois é. É um gargalo. Mas a gente tá. Mas as técnicas. Pô, você trabalha com uma coisa que eu acho super legal, que é a respirometria, né? Ali o Seahorse em tempo real, que eu acho que é uma técnica super refinada e super legal que surgiu nos últimos anos aí, que dá uma resposta interessante para determinadas perguntas, né? Sim, sim. Inclusive desculpa te interromper, mas inclusive fazendo o link com essa questão, né?
Eu achei legal você falou dessa integração, mas agora vamos levar um pouco para o teu trabalho mais recente, né? Que foi fantástico o paper que vocês publicaram na Cell Metabolism, mostrando que o SARS-CoV-2 via IF1-alfa, altera metabolismo, necessita de via glicolítica, né, para fazer replicação. A gente tem uns dados legais aí também de sistema nervoso, a gente espera em breve depositar o trabalho, inclusive você participa, né? Mas aí acho que uma grande dúvida que fica nessa questão das alterações metabólicas das doenças, e aqui, é claro, a gente está falando agora de uma infecção viral que é a Covid-19, né? O que vem antes, né? O ovo ou a galinha, né? Então, as alterações metabólicas, elas são um resultado direto da presença do vírus, ou, na verdade, ela é um resultado final ali de todas as cytokine storms ou de todas as citocinas que o vírus induz o organismo a produzir? Qual que é a sua visão disso tudo? Ou os dois? É tudo junto, né? Então, o que acontece primeiramente? Infecção, detecção da partícula viral. Isso já vai induzir uma reprogramação metabólica. Para que o macrófago, dendrítico ou qualquer outro tipo de célula responda frente àquele processo infeccioso. E aí você tem ondas, né? Então você tem essa primeira etapa, é a detecção, que está ali, como é que eu vou responder a isso. E a forma com que você vai responder, então, o macrófago secreta um interferon, que secreta um TNF, um IL-beta, essa citocina pode autoctonamente atuar nessa célula. E aí você vai ter uma segunda onda de ativação. Então eu diria que as coisas estão acontecendo tudo ao mesmo tempo. E muito do que é uma área que a gente conhece ainda muito pouco, como é que é essa cinética de ativação, como é que é essa dinâmica metabólica. E isso se deve muito porque a imunologia funciona de uma forma em que nós gostamos da imunologia quando nós damos um estímulo. Mas a gente entende muito pouco a imunologia fisiológica, sem nada. O que está acontecendo ali com aquela célula? E o que a gente vê na infecção é uma resposta muito robusta. A gente vê um switch metabólico muito intenso. Está cada vez mais claro na área de metabolismo, por exemplo, quando a gente fala de macrófagos, você tem ali nas fases iniciais um aumento dessa atividade metabólica, com aumento de respiração mitocondrial, aumento de uptake de glicose, aumento de várias vias metabólicas, mas numa fase mais tardia de ativação. E aí não dá para excluir esse efeito autóctono das citocinas que estão sendo secretadas pela célula imune. Nós já temos difusão mitocondrial, aumento de glicólise, isso é importante para manter a produção de alguns tipos de citocinas, né? Mas acontece tudo junto, então a gente tem uma sopa de coisas acontecendo. Cada citocina tem uma dinâmica, cada citocina atua de uma forma, e a identificação de dano ou de padrão associado a patógeno vai induzir uma resposta que é mais precoce. E eu acho que com certeza. Nesse e a gente também não pode... vai ter muita quebra de paradigma. Com certeza. E a gente não pode esquecer também, né, Pedro? Pô, os vírus têm aí bilhões de anos de evolução, né? E isso para mim foi uma coisa muito legal que eu comecei a aprender desde 2016, quando eu tive que estudar um pouco mais de vírus, né? Os vírus lançam mão de artimanhas para alterar o metabolismo da célula para seu interesse, né? Então, realmente, a gente tem uma somatória de fatores, porque você tem o TOL3 fazendo interferon tipo 1 e o interferon alterando o metabolismo, mas a gente tem o vírus com suas proteínas não estruturais que algumas vezes se ligam em proteínas metabólicas alterando a sua função, melhorando sua função ou diminuindo. Eu lembro que um trabalho bonito de dengue mostra que aumenta a síntese de colesterol, por exemplo. Porque precisa fazer mais membrana, né? E por que precisa fazer mais membrana? Porque precisa fazer mais partícula viral, né? Você precisa fazer envelope viral. E aí, quando você bloqueia a síntese, você acaba reduzindo a síntese e a liberação de partícula, né? Então, pô, é fenomenal isso, né? É muito legal você perceber é meio que coevolução, né? É uma luta ali. Tem gente que odeia e fala que é uma luta, mas na verdade é uma tentativa de chegar num acordo aí para todo mundo sair ganhando, né? Porque ao mesmo tempo que o vírus usa dessas artimanhas, então ele quer
aumentar a síntese de proteína, ele quer aumentar a síntese de membrana, ele quer aumentar a demanda, a quantidade de energia que ele tem para fazer essas biomoléculas, que é bem caro, mas a célula que identificou esse vírus, ela vai secretar interferon, que vai atuar no sentido contrário ao toque na mente. E isso vai modular o metabolismo de uma forma diferente. Cortou um pouco. Pedro, repete o finalzinho, por favor. Não, que eu falei que você tem então o vírus fazendo essa modulação metabólica para favorecer sua replicação, então síntese de proteína, membrana e por aí vai, produzir energia. Mas a célula, uma vez que ela reconhece o vírus, ela vai produzir interferon. Sim. E esse interferon atua autócrino na mente, e esse interferon vai modular o metabolismo para o outro lado. Ele vai tentar inibir síntese de proteína, vai modular o metabolismo da célula para que não favoreça a replicação viral. E você tem uma queda de braço nesse ponto. Por isso que a célula imune eu acho que é mais eficiente nesse ponto. Então, a célula imune ela tende a ser mais resiliente. Por exemplo, você tem infecção, mas não necessariamente você tem produção de partícula viral em comparação com outros tipos de célula. Talvez a célula imune ela consiga adaptar seu metabolismo melhor quando ela recebe uma sinalização de interferons, pode ser. Mas a gente conhece muito sobre isso ainda. Faz todo sentido. E fala um pouco do que você viu nos seus dados de HIF-1 alfa. Resume para a gente qual foi o achado mais interessante que vocês viram. O que a gente viu, na verdade, o trabalho começou com o fato de pessoas diabéticas terem uma COVID mais grave. A gente começou vendo, então, bom, se diabético, glicose, então quantidade maior de glicose, a gente acabava vendo uma resposta mais acentuada de monócitos, e quanto mais glicose, maior a produção de citocina. Quando se infectava um monócito com o vírus, o SARS-CoV-2, a gente via uma maior indução da atividade glicolítica. E no sistema imune, pelo menos em macrófagos, é bem claro isso, quem faz esse switch metabólico é um fator de transcrição chamado HIF-1 alfa, que a gente tinha visto, já que pessoas com COVID grave tinham um aumento nessa via de sinalização em monócitos do pulmão. E a gente foi validar isso, e realmente, HIF-1 alfa estava aumentado em pessoas com COVID-19 grave. E o HIF estava aumentado porque o vírus induz disfunção mitocondrial. Então, você tem mitocôndria, você tem aumento de potencial mitocondrial, aumento da produção de espécies reativas de oxigênio. Tem aumento da fragmentação mitocondrial? Tem aumento do quê? Fragmentação mitocondrial? Então, isso é uma coisa que não está clara. A gente tentou ver aqui no lab, mas a Monara está tentando ver isso, mas não é uma coisa que está tão clara para a gente ainda. Tá. Porque você pode ter aumento de fragmentação, mas não necessariamente isso aí levar à disfunção. Tá. A fragmentação mitocondrial é uma coisa fisiológica. Já fez sua lição? Essa disfunção mitocondrial leva a essa produção aumentada de ROS. E essa produção aumentada de ROS acaba induzindo a estabilização de HIF e toda essa cascata inflamatória que vem posteriormente. Então, inibe toda essa cascata inflamatória que a gente vê. E se inibir o fluxo de glicose, acaba que também a gente vê uma inibição dessa atividade pró-inflamatória desse macrófago. Então, você pegar, por exemplo, na Índia, tem um clinical trial andando com um análogo do 2D. Não é análogo, acho que é o 2DG em si, inibindo glicólise em pessoas com Covid. A gente aqui na Unicamp, aqui, depois do nosso trabalho, a gente foi procurado por uma farmacêutica, a gente está para assinar um convênio para ver se faz um trial com análogo do inibidor de glicólise, um análogo do 2DG, para também ver se tem um efeito na Covid. Justamente porque o que tá bem sólido na literatura tá para sair um pré-print aí, que eu até faço parte, com um grupo de pesquisadores de vários locais do mundo, que é liderado pelo Afshin, que é um pesquisador lá da NASA, que a gente analisou nesse trabalho mais de 6.000 biópsias, por exemplo. A via mais aumentada em todos os órgãos é a de HIF-1 alfa. Olha só.
E essa parte glicolítica, né, esse aumento da atividade glicolítica, já foi também demonstrado por vários outros trabalhos. Sim. Então parece que é uma coisa que não é exclusiva de célula imune. Parece que o vírus ele estimula essa via de Hifo e estimula esse aumento na atividade glicolítica em vários tipos de células do nosso corpo. Legal. Pode ser uma coisa que tem pode ser algo que tem aí um efeito terapêutico, tem uma ação terapêutica interessante aí para ser investigada no futuro. Com certeza. no caso Nesse do aspecto, COVID, você acha que uma dieta cetogênica ajudaria? o problema é, dieta cetogênica para quem? Se você não é diabético, seus níveis de glicose estão regulados, Entendi. não vai ter faz, problema. faz sentido. E Tá. você fazer uma dieta cetogênica para uma pessoa diabética é complicado. Sim, claro. Claro. Então, eu diria, Claro. não acho que dieta cetogênica é o caminho. O caminho para uma pessoa, para diminuir o risco, por exemplo, da pessoa obesa ou diabética, é você fazer uma determinada restrição calórica, exercício físico, perda de peso, controlar a glicemia. Uhum. Isso sim Uhum. é eficiente. Legal. Mas não Então, dietas. Essa coisa de dietas, tá na moda aí, essas dietas malucas, cetogênica, eu não acho que dieta Sim. é uma coisa que... Você vai ter menos vírus? Vai. Provavelmente vai, mas vai ser eficiente Com em impacto controlar a melhor, né? gravidade? Eu não sinceramente sabemos. não acho. Entendi, faz sentido. Uma coisa, a gente tem uma visão muito direta entre carga viral e o impacto fisiológico, né, do clínico. Não necessariamente é assim, né? A gente vê que não é assim. Então, vocês viram que havia uma necessidade de glicose, né, de glicólise para a replicação viral, né? Legal. Bom, você sabe o trabalho que você participa, está na sua mão, estou esperando você dar as suas sugestões. Até o final da semana. Não que eu esteja cobrando, né? Mas a gente viu algo parecido no sistema nervoso, né? A despeito de que no sistema nervoso uma coisa que é interessante, até já fazendo um brainstorm aí, dando um spoiler do nosso trabalho, trabalho da Lili e do Ian, diga-se de passagem, né? Trabalharam pra caramba aí, e colaboração também com o Daniel e com o Thiago Cunha, de Ribeirão. Uma das coisas que a gente viu é que realmente há esse aumento da glicólise, como você viu. Todavia, quando a gente dá o 2DG, a gente não vê diferença, né? Mas o que a gente viu de diferença é quando a gente bloqueia a glutaminólise, né? E até saiu um paper semana passada, quando eu li o título até fiquei preocupado, porque eles viram exatamente essa coisa da glutamina, mas era a célula epitelial do pulmão, né? Agora, claro que glutamina numa célula epitelial, numa célula imune, é um contexto bem diferente daquele do sistema nervoso, né? Onde glutamato passa a ser importante pra caramba. Então, a gente tem esses dados. A gente gosta de glutamina para replicar, né? Isso já foi demonstrado nesse Nature Communication que eu falei. Inclusive, eles usam o carbono marcado para descobrir onde que esse carbono está entrando, essa glutamina. Mas a gente conseguiu ver isso em células do sistema nervoso do modelo de hamster, né? E aí a gente viu uma redução de glutamina, a gente viu uma redução de alfa-cetoglutarato, então, que pode estar entrando, né, no lugar ali para alimentar o TCA. E a gente acha que isso pode estar, de alguma forma, impactando na função geral do sistema nervoso, né? Então, como glutamato, glutamina, aspartato é importante para a memória, cognição, a gente acha que isso pode estar influenciando, claro, especulando, né, os nossos resultados para seres humanos no que a gente chama hoje de brain fog da Covid, que são essas questões de memória e tudo mais. Claro, nosso modelo é experimental, mas a gente acha que faz sentido e acha que os dados vão ao encontro dos seus. A gente vê que, de fato, há um aumento da glicólise, mas no sistema nervoso, como a glutamina parece ser a moeda de troca, né, entre o astrócito e o neurônio, parece que a glutamina tem uma importância grande lá. Espero suas sugestões até o fim da semana. Não, vou mandar, pode deixar. Até sexta-feira tá na mão. Maravilha. Ó, a Maísa tá mandando um oi pra nós aí. E aí, Maísa, tudo bem? Ó, E aí, Maísa? pessoal de Boston antenado na gente aí, ó, que legal. Saudade dessa galera.
Nem me fale, com certeza. Um beijão para todo mundo aí, Maísa, Luquinha, Rafa, Eriquinha, pessoal todo lá. Mano, a gente tá indo para os últimos 5 minutos. Queria que você falasse aí agora o que o laboratório de imunometabolismo está focado, quais são as próximas perguntas aí que vocês vão tentar responder aí, que vocês estão interessados aí nesse... Eu sei que você está submetendo super projetos aí, faço votos que você consiga, claro. E conta para nós um pouco aí. Bom, tem algumas coisas, né? Tem vários projetos, na verdade, que eu estou interessado. O que está mais perto de fechar, a gente está na fase final agora, que é entender, porque a gente entende, beleza, diabético tem uma gravidade maior da Covid. Tem um monte de pessoa que é obesa e não é diabética. E por que essas pessoas também têm maior gravidade? E aí a gente foi tentar entender um pouquinho sobre isso. E de uma forma bem resumida, o que a gente vê é que a obesidade ela faz uma imunidade treinada nas nossas células mieloides. E uma vez que você é infectado com Covid, você responde de uma forma muito mais intensa. Então a gente recebeu um dado do Alan, lá do Salks, que era o experimento-chave que a gente precisava. O que a gente fez? A gente deu palmitato C13, porque o palmitato ativa a célula mieloide, para mimetizar esse aumento de ácidos graxos livres que tem na obesidade. E a gente vê que o carbono do palmitato, ele anda por toda a via metabólica, entra na mitocôndria, sai da mitocôndria e é usado para fazer acetilação de histona. Acetilação nas regiões de genes inflamatórios, ou seja, essa região se torna aberta. Uma vez que você se infecta, já está pronto para expressar. Que demais! A gente está terminando esse trabalhinho para mandar, então isso é uma coisa que está aí no radar. O lab agora está muito focado, a gente está muito focado em estudar metabolismo de macrófago residente. Então, eu diria que nesses últimos 5 anos a gente estudou bastante metabolismo de macrófago in vitro, frente à sinalização por leptina, colesterol, papel de RIF. E agora a gente está migrando um pouquinho para entender mais e entender melhor essa parte de regulação metabólica de macrófago, mais diferentes tecidos. Como é que é o macrófago de uma pessoa magra, no tecido adiposo? Como é que ele muda no contexto de obesidade? Como que a nossa microglia no contexto de um animal, de uma pessoa magra, como é que ela muda na obesidade? Até que ponto ela é disfuncional e ela ainda assim é funcional ou não? Então a gente está migrando um pouco para isso, mas com esse foco mais metabólico. E também com a ideia dessa diversidade que tem nessas populações de macrófagos. Então, a ideia, por exemplo, no contexto de macrófago adiposo, é a gente tentar funilar e fazer um single cell profundo o suficiente para tentar determinar diferentes populações de macrófago, onde esses macrófagos se localizam. Será que é um macrófago associado à vaso? É um macrófago que está associado a uma terminação nervosa? É um macrófago que está ali só para fazer fagocitose de adipose? É um macrófago que faz a apresentação de antígeno, para tentar entender um pouco sobre essa diversidade, principalmente com foco metabólico, né? E como é que é o metabolismo de cada uma dessas subpopulações. Então, isso é uma coisa que a gente está migrando e a gente está também entrando muito forte na parte de mitocôndria. Então, por que a mitocôndria, às vezes, ela se fragmenta e continua funcional? A célula, né? A mitocôndria, você precisa transportar essa mitocôndria para diferentes regiões da célula. E transportar uma mitocôndria muito grande é mais difícil. Então, às vezes, simplesmente fragmentar a mitocôndria para transportar via citoesqueleto é muito mais simples. Então, a gente está também querendo entender um pouquinho sobre esse papel mais fisiológico da fragmentação, da dinâmica mitocondrial. E é lógico, no contexto patológico, para ver como é que essa fragmentação acontece na doença ou durante uma patologia metabólica, autoinflamatória e por aí vai. Então, são legal. 3 grandes frentes. Diversos projetos. Continua fazendo Covid. A gente está entrando forte na parte de metabolismo mitocondrial e macrófago residente. Essas são as perguntas agora que eu diria que o Lab tem. E aí a equipe nova que está entrando para responder isso. Tá todo mundo com o Leniger na mão. Por aí.
Para fechar, eu achei super legal essa sua história da alteração epigenética, da acetilação de histona, né? Eu acho esse um assunto fantástico, porque é claro que a gente sabe que o genoma tem uma importância enorme, né? Mas se você tem alterações de acesso a elementos responsivos de determinados genes, isso vai fazer toda a diferença, né? Então, uma das coisas que eu queria terminar perguntando, nesse teu projeto de avaliar macrófagos residentes, você já pensou em, por acaso, avaliar macrófagos residentes de, por exemplo, porque uma coisa que acontece, isso a gente vê no Zika, né? A transmissão vertical, né? O fato de haver uma infecção na gestação causa um imprint importante em algumas populações celulares. Claro que a gente fala do sistema nervoso mais, né? Você acha que é possível que, por exemplo, infecções na gestação vão impactar os macrófagos teciduais de certa forma que lá no adulto vai funcionar de forma completamente diferente? Vocês também estão interessados nisso? Ó, é uma coisa, não é um foco. A gente podia fazer isso, a gente conversa. Com certeza vai, porque macrófago residente é gerado no saco vitelínico. Então você tem uma Exatamente. janela embrionária ali no camundongo no dia 7 a 12 de gestação, que é onde esses macrófagos vão ser gerados. E essas células, elas vão migrar para o tecido, elas vão carregar essas alterações epigenéticas e elas vão dar origem a outras células. Então, elas se reproduzem de uma forma muito lenta, se multiplicam muito lentamente, mas as células filhas vão carregar aquela memória epigenética que ela tem ali. E isso vai se propagar para toda a vida, né? Com certeza. Então, eu vejo que sim, é bem possível. Então, no caso da Zika, se você faz uma infecção no início da gestação, comparado com o final da gestação, no final da gestação você já formou seu macrófago residente. Já no início da gestação que você está formando, provavelmente isso vai ter uma consequência para o resto da vida da criança, no modelo animal e por aí vai. Então, se é funcional, se é um efeito metabólico, funcional, provavelmente é tudo junto, né? Legal. A gente não tem esse dado, obviamente, no sistema imune, mas há trabalhos mostrando essa questão. A gente também, em astrócitos, isso tem mostrado em Zika, mas a gente publicou um trabalho há anos atrás, na verdade, um trabalho de colaboração nosso com o Adriano, outro amigo aí que está, se eu não me engano, hoje ele está na Suíça fazendo pós-doc. Ele mostrou que se você dá uma dose de LPS na gestação, acho que no 12º dia, bem ali quando a placentação termina, você pega o astrócito do neonato e você estimula esse astrócito, ele faz 5 vezes mais IL-6 e outras toxinas inflamatórias, né? Então dá um imprint genético importante mesmo, né? Que não é possível que não vai acarretar em alterações importantes na vida adulta, por exemplo. Então a nossa ideia na época era a propensão à depressão, propensão a doenças neurodegenerativas, talvez, né? O autismo cai nessa história também, né? Obesidade, distúrbios metabólicos, pode ser. Exatamente. Bom, então a gente pode terminar essa conversa uma outra hora aí, decidindo uma colaboração no futuro. É uma boa, hein? Pedrão, sempre um prazer enorme conversar contigo. Cara, saudade, que não faz tanto tempo que acabei te visitando um tempo atrás, mas já tô com saudade de novo pra gente bater um papo aí e falar das colaborações. Fico no aguardo das suas sugestões do paper. Espero que você tenha gostado do paper de SARS-CoV. E te agradeço de novo aí você ter participado dessa live. Foi super legal. Tenho certeza que o pessoal aí gostou bastante. Imunometabolismo, como diz o outro, está na crista da onda já há alguns anos. E eu duvido que vai sair tão cedo. E valeu aí, foi um prazer. Obrigado pelo convite. E ano que vem, para quem está assistindo, a gente vai ter, né, SBI temática de imunometabolismo aí. Então vai ser bem legal. Espero rever todo mundo aí pessoalmente. Nem me fale. Seria um prazer enorme, realmente, comparecer na SBI presencial. Tivemos a última SBI aí ainda online, mas foi um sucesso total, foi super legal. Mas quem sabe ano que vem a gente consegue aí se encontrar num coffee break para bater um papo, falar sobre as palestras e tudo mais. Então, ano que vem a SBI é imunometabolismo, é isso? Exatamente. Olha aí, pessoal, olha a propaganda então, hein? Ano que vem, quem está interessado e gosta, SBI é imunometabolismo. Já tem data. Vamos se encontrar todo mundo aí para falar de metabolismo e imunologia. Show de bola.
Maravilha, Pedrão. Super obrigado. Pessoal que assistiu a gente aí também. Vários amigos eu vi que entraram aí. Não deu tempo de cumprimentá-los todos. Agradeço bastante aí o carinho. Muita gente tem acompanhado a gente toda quarta, Pedro. Tem sido super legal. O feedback no Instagram do laboratório tem sido super legal. Eu acho que o pessoal aí tem gostado. Pelo menos eu tenho me divertido bastante aí falando imunologia com os parça. Ah, bacana demais. Gostei Valeu, demais de querido. bater esse papo aí. Obrigado, Valeu gente. demais. Boa Um noite. abração Valeu, pra meu você. querido. Tudo de bom. E bota o Joãozinho para jogar God of War. Pois é. Vamos ligar o PlayStation aqui agora. Beijo pro Joaquim aí também e pra Paty. Tudo de bom pra vocês. Tchau, pessoal. Boa noite. Muito obrigado. Tchau, tchau, gente. Boa noite.